Olha, o presidente Lula decretou luto pela morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Ela está lá no Palácio do Planalto e tem os detalhes sobre esse assunto e traz também a agenda do presidente Lula para esta segunda-feira. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o presidente Lula decretou esse luto oficial por 3 dias pela morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Bem, mas antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar sobre a agenda do presidente. Começou nessa segunda-feira com uma ampla reunião de coordenação política. Essa reunião já é tradicional nas segundas-feiras, é um momento em que a equipe do governo federal se reúne com os líderes do governo lá no Congresso para alinhar a coordenação política da semana, debater o que deve ser prioridade para o governo lá no Congresso Nacional. Então, além do presidente Lula, nesse encontro, nessa segunda-feira, estão participando o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável por essa articulação política entre o governo federal e os parlamentares, e também os líderes do governo lá no Congresso. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado José Guimarães. Entre as pautas que vão ser discutidas, que devem ser discutidas, está a regulamentação da reforma tributária. E aí, além dessas pessoas, também está presente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e além dele também estão o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o chefe de gabinete do presidente Lula, que é o Marco Aurélio Marcola. Bem, e no sábado, como a gente falou, o Brasil amanheceu com essa notícia triste, que comoveu tantas pessoas, que foi a morte do apresentador e também do empresário Silvio Santos, aos 93 anos. Ele foi vítima de uma broncopneumonia depois de uma infecção por gripe causada pelo vírus H1N1. Bem, o presidente Lula publicou no mesmo dia uma nota de pesar e disse que Silvio Santos foi a maior personalidade, uma das maiores personalidades da história da televisão brasileira, um dos maiores comunicadores brasileiros. Ele trabalhou para construir uma grande rede de empresas, inclusive o SBT, que é uma empresa de televisão, mas também tem negócios nos ramos financeiros e também industrial, mas que ficou conhecido de fato como apresentador, como a voz e o rosto dos domingos dos brasileiros. O presidente ele prestou solidariedade aos familiares do Silvio Santos e decretou luto oficial de 3 dias. E em uma coletiva de imprensa neste domingo, ele comentou um pouco sobre a morte do Silvio Santos. Vamos ver. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter respeitoso e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava, eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Então, essa pessoa que me fez ficar horas e horas sentado num banco de televisão, no sofá da sala, vendo televisão, durante anos e anos, a gente tinha o Silvio Santos como uma motivação para a gente ver televisão. Eu teve um tempo que era 2 coisas que me motivavam. No domingo à tarde, a gente fazia uma turma de pessoas para ir ver a Jovem Guarda. Ver o Roberto Carlos, o Erasmo Calha Vanderleia, sabe, fazer a Jovem Guarda. E a outra era o Silvio Santos. A gente fazia turma para ir na casa para assistir, e foram anos e anos assim. Portanto, Silvio Santos, o que importa é que você fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra.